A gente recebe a visita, ó, acabou de chegar de Minas lá, deve estar agitadíssimo. Para nós é um prazer receber o nosso... Já se tornou um amigo, um companheiro da casa. Isso, toma aguinha. Rúvio, seja bem-vindo mais uma vez. Para nós é um prazer, uma alegria recebê-lo, viu? Obrigado. Tudo jóia. Precisa de alguma coisa? Nada, só. Tá bem. Tá bom, cara. Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Jesus. Todo mundo legal? Eu sempre falo, ô Marcão, tá bom, cara? Como é que você tá? Firme? Beleza? A gente é meio bobo, né? Um dia eu não palestra espírita. Às vezes tem cara que é maluco que me chama para fazer palestra em universidade, em empresa. Eu faço isso já, antes de fazer palestra espírita eu fazia isso, é um trabalho que eu faço. Eu sou professor universitário há 17 anos e lecionava em cursinho quando ainda tinha cabelo ainda, faz muito tempo isso, entendeu? Faz bastante tempo. Eu, sei lá, desde menino eu dava aula, era um negócio, sempre gostei de ensinar, de trocar conhecimento. Mas um dia um amigo nosso me chamou num canto, professor também de longa data, palestrante, ele sim palestrante, eu estou aqui pelejando, e ele disse assim: você cumprimenta demais os outros. Palestrante pode cumprimentar os outros não, tem que ficar quietinho na dele, falar para todo mundo, né? Mas eu sou mineiro tem que falar bando. Minha esposa fala que eu cumprimento poste, né? Tem lugar que eu chego, o cara olha, já teve gente que virou e falou assim: mas você é candidato ao quê, né? E hoje em dia ser candidato é um negócio meio estranho, né? E eu falo, sou candidato a ser uma pessoa melhor, e começo por cumprimentar as pessoas. Tem uma frase que diz assim: que adianta ser bondoso, caridoso, fazer um monte de coisa legal e não cumprimentar o porteiro do prédio, né? Passa lá 20 anos na porta do cara lá, nunca olhou pro rosto dele e falou: bom dia, meu irmão, como é que você está? Obrigado pelo seu trabalho nos traz segurança, seu trabalho nos traz mobilidade aqui no nosso prédio, que bom que você está aqui nos servindo, muito obrigado. A gente às vezes não faz isso, né? A gente tem dificuldade para fazer isso, mas eu não vim aqui para falar disso não, eu vim aqui para falar de boa noite. Vamos falar de boa noite de novo? Vamos de novo? Vocês não aprendem, eu venho cá todo ano, né, dona Dirce? Eu venho cá todo ano e falo: boa noite. Aí melhorou, boa noite. Eu sempre falo que a gente, na vida, nós estamos nos guardando sempre. Nós estamos sempre nos guardando. Vocês já perceberam isso? Eu gosto do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, na minha opinião, na opinião de um amigo meu, que é professor de literatura, mestre, doutor nessa área, o doutorado dele, Lúcio, foi estudando Fernando Pessoa. Inclusive ele foi para Portugal, morou em Portugal 1 ano e meio, pesquisando Fernando Pessoa, andando onde Fernando, indo na casa onde Fernando Pessoa ia, conversando sobre Fernando Pessoa com as pessoas lá da cidade ali de Lisboa, aquele lugar todo onde ele viveu. E ele diz o seguinte, na conclusão que ele chega, ele é espírita também, ele chega à conclusão que Fernando Pessoa era médium, que era impossível ele criar tantos heterônimos, né, com tanta definição de caráter, com tanta definição de personalidade, sim, pura e simplesmente por imaginação, né? Foi essa a conclusão que ele chegou. E Fernando Pessoa, numa das poesias que eu gosto muito dele, diz assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera nem exclui, porque a lua em toda poça brilha, porque alta vive. Então é interessante, quando eu li esse poema, eu era garotão, eu falei: puxa vida, nós temos que ter altivez naquilo que fazemos, nós temos que ser grande naquilo que fazemos, sem ser arrogante, porque ele fala: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera nem exclui,
né? Seja comedido, seja equilibrado. E ele diz, né, que a lua em toda poça brilha, porque alta vive. Quer dizer, todo lugar, qualquer poço, por mais profundo que seja, a lua brilha, porque ela está alto bastante para brilhar sempre. Então é interessante a gente parar para pensar nisso. Nós parece que na vida estamos nos guardando por um momento X. Estamos nos guardando por um lugar, por um instante X. Tem uma música do Chico, que não é o Chico Xavier, porque o Chico Xavier não fazia música, apesar de ter muitas parcerias com alguns músicos, mas ele não fazia música. Eu estou falando do Chico Buarque mesmo. O Chico fala assim numa das músicas dele: estou me guardando para quando o carnaval chegar, né? Fala, quem me vê aqui acabrunhado no canto, parado, não pensa em tudo que eu posso fazer, em tudo que eu consigo fazer, né? Mas eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. Quer dizer, é um carioca, né? Ele tem essa visão. Mas parece que nós estamos nos guardando para quando um momento especial vai acontecer, sabe? Dentro da nossa casa nós estamos nos guardando para quando um momento especial acontecer, para eu ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o mais carinhoso, o mais bondoso, o mais tolerante, o mais paciente, sabe? Nós estamos sempre, parece que, aguardando esse instante. Eu estou dizendo isso porque num simples bom dia, numa simples boa noite, num simples boa tarde, nós temos essa reserva. A pessoa fala dia, né, para não gastar o bom dia. Ou então só faz assim, epa, né? Eu não sei como é que é aqui, lá em Minas é epa, né? Bom, né? Tem dificuldade de expressar aquilo que está sentindo. É importante nós envidarmos naquilo que fazemos toda a nossa energia, tudo aquilo que podemos realizar. Ficamos nos economizando, ficamos nos guardando, ficamos esperando o momento X. A hora que eu estiver naquele emprego que eu tanto sonhava, eu vou dar o melhor de mim. Na hora que eu estiver naquele cargo que eu tanto sonhava, que eu espero chegar, eu vou dar o melhor de mim, né? Mas na hora que eu aposentar aqui no centro, aí ninguém vai me segurar mais. Eu vou trabalhar, eu vou ajudar na sopa, eu vou ajudar na padaria, eu vou ajudar na creche, eu vou ajudar no asilo, eu vou ajudar em todo lugar que tiver para fazer. Aí, a hora que aposentar, eu não sei por que precisa aposentar. Até porque a maioria das pessoas que aposentam, que eu conheço, acaba fazendo menos do que fazia antes, né? Então é importante nós parar para pensar nisso. Será que não está no momento de oferecermos o melhor de nós? Será que não está no momento de darmos o melhor de nós, né? Eu vinha no caminho pensando, estava já em cima da hora, e alguns semáforos de vocês aqui, Lúcio, é uma particularidade aqui de Rio Preto, o semáforo tem a direita livre, né? Geralmente tem isso, né? Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Mas tem esse negócio. Eu acho que o povo aqui vai muito para Orlando, vai lá para Flórida, vai muito para Califórnia, então tem essa coisa. Só que é interessante, sabe o que é interessante? A hora que eu estava vindo, talvez até a moça está aqui. Porque é mulher, às vezes está até aqui, porque geralmente quem faz isso comigo é espírita. Se for católico, protestante, budista, umbandista, não faz isso comigo. Ateu, quem faz isso comigo geralmente é espírita, né? Até porque o nosso karma é com o espírita. Você fala assim, aquele centro tem um pessoal, é complicado, espírita é complicado, você também é. Pode ter certeza que a turma acha ser complicado também, parceiro. Viu, meu irmão? Você pode ter certeza disso. E eu estava vindo, apertado, a Dirce já estava doida, catando o telefone para me ligar. Não, deixa eu ligar para aquele mineiro. Só que eu cheguei em cima da hora, né, Lúcio? Você estava dando recado, eu estava comprando pão ali, então não tem culpa, né? Você dá muito recado, então ainda bem. E aí o que acontece? Eu parei, a moça tem 2 faixas. Marcão, 2 faixas. Se você vai ficar na faixa da esquerda que está respeitando o sinal vermelho, você fica na esquerda, correto? Se você vai ficar na faixa da direita, você não vai esperar o sinal, você vai virar, porque é a faixa de virar. Ela ficou no meio. Eu dei uma buzinadinha, fiz assim, fia, oi, e ela nem aí.
pôs a mão para fora e fez assim, né? Tipo assim, o que é, ué? O sinal tá fechado, apontou pro sinal para mim, né? Falei, ô Jesus Cristo. Olhei para a placa, São José do Rio Preto. Falei, de repente é alguém de Frutal. Que se fosse de Frutal, se fosse lá da minha terra, mineiro, se fosse de Uberaba, se fosse de Berlândia, né? De Araguari, de Araxá, aí tudo bem. Sacramento, terra do Eurípides, tudo bem, eu entendi. Mineiro é meio confuso. Esse negócio de semáforo para mineiro é a coisa mais complicada do mundo. Aliás, eu acho que todo mineiro é daltônico. Tá. Aí a calçada era baixinha, eu estou atrasado, dona Dirce já estava doida, tadinha. E eu fui, né? Subi a calçadinha baixinha, passei. Falei, oi filha, você tem que deixar o passado lá de cá. É eu que entro à direita. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor é muito chato. Eu falei, obrigado por reconhecer minha virtude. Tchau, viu? Mas encosta mais para lá, porque talvez o de trás não seja tão bonzinho igual eu. Deus te abençoa, boa sorte. Porque, poxa, o cara tá... Se eu tivesse indo para qualquer outro lugar, para um show de heavy metal, para um show de rock and roll, podia ficar bravo com ela. Mas eu tô vindo dar uma palestra, pô. E eu vinha planejando falar de amor. Eu falei, hoje eu vou fazer uma palestra meio estilo Haroldo Dutra, não que seja com aquela capacidade longe, muito longe, meio estilo como é que chama lá de Araxá, meu irmão, fugiu da cabeça aqui agora, o Tadeu, né? Tranquilo, aquela coisa de mineiro, né? Porque geralmente o pessoal fala que eu não pareço mineiro. Vocês acham que eu pareço mineiro? Não, né? Eu pareço um paulista meio maluco, é isso? É que eu sou filho de italiano e criado por uma paulistana. Então, o que acontece? Lá em Minas, né? Lá em Minas. O que acontece, né? A gente... Se eu tivesse vindo, mas eu estava vindo para cá, para falar de paz, amor, e eu pensei, vou fazer uma palestra tranquila, né? Mas não é meu estilo, eu não consigo, Luz. Eu ia falar assim, gente, nós precisamos amar uns aos outros. O amor é uma coisa importante. Eu admiro quem fala assim. A Luciene lá de Frutal, inclusive, eu vou dar uma dica, viu, Dirce? Ela é boa, trazer ela aqui. Ela conviveu muito com o Chico, a Luciene é muito legal. Mas ela fala numa paz e é gostoso, a palestra é aquela delícia. Quando ela faz palestra na nossa casa, lá no Eurípides, eu fico zen. Eu vou para casa parecendo que eu participei de uma reunião de yoga, né? Aquela coisa gostosa, com o Salvador, aqui o Salvador dá aula de yoga aqui lá do Kardec. Então, mas eu não consigo ser assim. Eu falo do amor, o amor, para amar, vamos amar, né? Falando em amor, eu lembro aqui de uma história, de umas frases, algumas frases de crianças. Perguntaram para elas o que é que elas achavam que era amor. Aí me ocorreu aqui uma das frases. A menina chamava Marianne, 6 para 7 anos de idade. Aí a definição dela de amor, olha bem o que é a definição dela de amor. Ela diz assim: amor é o que minha irmã mais velha sente por mim. Porque minha irmã mais velha me dá todas as suas roupas que ela acha que já não serve mais para ela, e que eu sei que ela gosta muito, porque ela usa bastante aquelas roupas. Ela me dá aquelas roupas de presente, e ainda tem o trabalho de ter que sair com a minha mãe para ir na loja comprar roupas novas para ela. Então isso é amor. Perceba bem, né? Ela percebe a bondade da irmã, ela percebe o amor que a irmã tem por ela, porque a irmã dá as roupas velhas para ela, usada. Inclusive ela diz que a roupa é muito bacana, porque a irmã usa muito, já está bem usada. E ainda tem que ter o trabalho, como se isso fosse trabalho para a mulher, né? Ter que comprar roupa, né? Ainda tem o trabalho de sair com a mãe para comprar roupas novas. Perceba bem como é que é essa visão de amor, não é? Não é interessante? Não é interessante a gente olhar, porque amar é você olhar para a atitude do outro, que mesmo que seja uma atitude que não é legal, e você falar, pô, é legal essa atitude, né? Tem um amigo meu, ele diz que para você saber quem gosta mais de você, se é sua cachorra, lá em casa
eu tenho cachorras só, cadelas, né? Eu gosto de fila brasileira, eles são grandões, a gente leva para a fazenda, uns bichos bonitos, sabe? Eu gosto muito. E eu gosto de cachorro. Ele diz assim: Rô, pra você saber qual que gosta mais de você, se é sua cachorra ou sua esposa, você faz um teste. Não, eu já sei, eu não preciso fazer esse teste. Eu sei que minha cachorra me ama muito mais que minha esposa. Mas ele falou: faz o teste. Eu ainda não fiz. Ele diz que é assim: você põe o carro, seu carro, fora da garagem no sol, uns 40 minutos, 1 hora, nesse solzinho que tem aqui em Rio Preto, Frutal, nessa região nossa aqui, 40 graus, 4 horas da tarde, 3h30. Aí você pega o carro, abre o porta-malas e coloca sua cachorra e sua esposa dentro do porta-mala. Fecha. Ó, espera meia hora, não mais que isso, e abre. Aí você vai ver quem gosta mais de você. O que vocês acham? Não, porque eu fiz o teste só com a cachorra, eu não fiz o teste com a minha esposa. Eu coloquei só a cachorra, né? Ela chama Ursa. Eu coloquei a Ursa. Eu tenho uma Shih Tzu pequenininha, mas a Shih Tzu não aguenta nada. Eu falei: a Shih Tzu não vai aguentar meia hora de porta-mala. Vou colocar a fila brasileira mesmo. Coloquei, ela pulou em mim, me lambia. E a cara dela, eu sentia, porque eu aprendi a falar com o cachorro com o Chico. Então não põe a culpa em mim. O Chico falava com o cachorro, eu aprendi com ele. Eu ia nos cultos, lá na casa do Chico, ali na Dom Pedro, vocês conhecem ali? Hoje é o museu. Hoje é onde funciona a livraria na frente e a casa continua intacta. O quarto dele, a sala, a cozinha. Tomei muito café com o Chico, tive esse privilégio, tive essa bênção. Eu acho que isso me ajudou a curar um pouquinho da minha maluquice no passado, né? Eu ia para Uberaba estudar, assistir show do Titãs, do Legião Urbana, e depois no final da noite eu ia para casa do Chico bater papo com ele, né? Onde você estava, filho, que você não foi no centro? Nossa, o Chico tinha aula até tarde, hoje estava lá no Marista, no show, lá no ginásio, né? Mentira. Aí ele olhava para mim, que vocês... Eu tenho muito mentor dedo duro. Obrigado, meu querido. Eu tenho muito mentor dedo duro. Eles me contam o que o pessoal, meus amigos, fazem, né? Falei, então... Falei, mas eu já sabia, eu deixei um café bem quente para você, que eu sabia que você ia precisar, né? Então, é interessante a gente analisar isso, né? Mas eu sentava, ele ia fazer o culto do lar. Os cachorros sentavam no sofá, Lúcio, você sabia disso? Aí ele conversava com um, conversava com o outro. Dependendo do que saía no texto do Evangelho, ele falava: ô fulano, você está muito custoso, está vendo? Noutra encarnação, você não vai vir ainda como gente, você vai vir como um tigre, porque você está muito bravo. Morde o calcanhar dos meus amigos que vêm aqui, dos meus irmãos, né? Ele brincava, ele conversava com os cachorros. A hora que a minha cachorra abri, ela saiu do porta-mala. Sabe o que ela falou para mim, que eu senti que ela falou? Muito obrigado por você ter me soltado daqui. Você é tão bom para mim. Eu não sei o que eu faria sem você. Você me libertou desse lugar quente, abafado e escuro. Marcão, você acha que sua esposa ia falar a mesma coisa? Vê com ela aí. O que você acha, Luz? Os animais nos ensinam muito, não ensinam? Ela não está nem aí, porque ela é inteligente o bastante para ver que eu coloquei ela lá dentro. Mas depois eu tirei. Então ela ficou feliz, ela não achou ruim, ela esqueceu que eu tinha colocado ela lá dentro. Ela só lembrou que eu tirei. Olha que interessante. Não façam isso em casa, por favor. Sabe aquelas tarjetas que tem embaixo assim daqueles programas, né? Não façam isso em casa, isso é perigoso. Então,
Com a mulher, muito menos. Não faça isso nem com o cachorro, com a mulher, muito menos. Então, gente, eu deixei ela só 5 minutos, viu? Mentira, senão vocês vão me denunciar para a Sociedade Protetora dos Animais, né? Mentira, eu deixei ela 5 minutos, acho que nem mais que 3, tá? Não foi mais que 3, não. Então é importante a gente ter esse amor, né? O amor, Paulo de Tarso diz assim: é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, nem se envaidece. E ainda, se eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é a essência maior do universo. É o que move tudo. Aí, talvez eu esteja aqui falando, eu falava de amor num dia desses, lá no centro em Uberaba, Bittencourt Sampaio. Um garoto me chamou no canto e falou: professor, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. O senhor acha que essa bagunça que está por aí, esse frevo que está por aí, essas coisas aí, né, assassinatos, atentados com bomba, não sei o que, corrupção, né? O senhor acha que tem espaço para amor? Aí eu disse: filho, vou repetir o que eu falei na palestra para você. Nunca se amou tanto quanto tem se amado hoje no planeta Terra. Aí ele falou: o senhor está ficando doido. O senhor não lê jornal, não assiste televisão. Eu disse: dessa parte você tem razão. Tenho lido muito pouco jornal e tenho assistido muito pouco televisão. Não tenho tempo para isso. Minhas pesquisas, meus estudos, meus livros não me permitem estar muito plugado nisso. Não que eu esteja alienado, até porque sou professor de economia, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Preciso saber o que está acontecendo no mundo. Mas eu não posso me deixar contaminar por algumas notícias ruins, enquanto eu percebo milhares de outras notícias boas sendo realizadas no mundo, mas que não ganham espaço. Você tem lá, fulano foi preso, na Folha de São Paulo desse tamanho, e no rodapé lá embaixo tem assim: diminuiu a quantidade de assassinatos no país. Mas lá embaixo, se tivesse aumentado, era desse tamanho na primeira parte. Vocês têm alguma dúvida? Se tivesse aumentado, mas diminuiu, então vai lá no rodapé, em letras miúdas, bem miúdas, que eu sem meu óculos não consigo enxergar. Ainda há espaço maior para o mal. Percebam bem, meus irmãos, quando a gente estuda história na escola, quando se estudava história na escola, hoje em dia tem estudado pouco isso, filosofia, sociologia, tem se estudado muito pouco isso, né? Meus colegas que lecionam nessa área têm dado um murro danado para conseguir emprego nesse país. Muitos deles estão indo embora daqui, estão indo embora para a Europa, para os Estados Unidos, onde eles têm espaço para trabalharem na área deles. Aqui já não está tendo muito mais. Mas, quando você estuda história, qual é a história que nós estudamos? Quais os nomes que nós estudamos? Dos grandes conquistadores? Dos grandes genocidas? Dos grandes assassinos da humanidade? Ou não é? Ou aqui em São Paulo é diferente a grade da história? Nós estudamos, a gente vai falar de Gengis Khan, de Alexandre o Grande. Quem mais? Ivan o Terrível, sanguinário da Rússia. Quem mais? Adolf Hitler, Joseph Mengele. Quem mais? Duque de Caxias no Brasil, como grande patrono da Guerra do Paraguai. Mas nós não ouvimos falar de Mahatma Gandhi. Nós não estudamos Mahatma Gandhi na história, que pregou a liberdade. Nós não ouvimos falar de Nelson Mandela, que apesar de ter sido oprimido e vivido mais de 30 anos preso na cadeia, quando é libertado, todos esperavam que ele retaliaria todos os brancos da África do Sul, e pelo contrário, ele mantém todos os brancos empregados, inclusive para o espanto maior de todos os seus correligionários, das pessoas mais próximas dele. Ele mantém os guarda-costas, aqueles que iriam o proteger. Os brancos continuaram dentro do grupo de agentes
da inteligência da África do Sul para protegê-lo. Ele não revidou. Mas nós não estudamos esse cara. A gente não vê falar dele. No rodapé só. Um detalhe só. Mas os grandes genocidas são estudados. As grandes guerras são estudadas. Mas nós não estudamos Jesus Cristo na escola. Eu não estou dizendo para ensinar religião na escola, não estou falando isso. Estou falando para estudar Jesus como alguém que faz parte da história da humanidade, de forma definitiva. Porque pensa bem, é um conquistador em comum. Consegue dividir a história do planeta entre antes dele e depois dele, num momento em que o mais importante naquela época era ter poder bélico e poder financeiro. Ele não tinha uma moeda, tampouco uma arma, e menos ainda um exército. Tinha 12 homens humildes do povo, que eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando? Deus mandar Jesus e falar, se vira com essa turma aí. Judeu ainda, os caras eram judeus, e ele nasceu judeu também. Se vira com essa turma aí. Pega 12 camaradas aí, pescador, carpinteiro, essa bagunça aí, né? No meio da parada você vai ter que arrumar uma prostituta que vai te ajudar. Aliás, Lúcio, eu não sei se você tem sabido, depois nós marca uma galinhada lá na sua casa, mas depois a gente conversa assim, mas eu não sei se você tem notícia disso. Estão querendo reverter a história de Maria de Magdala e dizer que ela não era prostituta coisa nenhuma. Já ouviu falar disso ou não? Eu não consigo entender. Será que tudo isso é para dizer que uma prostituta não poderia ser alguém próxima de Jesus? Será que isso é medo de nós mesmos? Será que isso é medo do nosso passado? Será que isso é medo da nossa indignidade? Da nossa imperfeição? Será que isso é medo, ou ainda pior ainda, eu acho que vai mais além, é medo da capacidade que nós temos. Queremos instaurar, é necessário que se instaure um medo da capacidade que nós temos de sair do lodaçal, de sair do pântano e conseguirmos alçar voo de liberdade com as asas que latejam dentro de nós, com as asas do amor, da caridade, da fraternidade, da bondade, que se encontram latentes dentro de cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Então é importante que nós mudemos o foco, que o nosso foco seja para aquilo que é bom, que o nosso foco seja para o amor, que nós consigamos romper com o status quo, com a estrutura carcomida, apodrecida, que ainda querem impor a nós outros, porque a proposta da doutrina espírita é uma proposta de libertação, é uma proposta essencialmente liberal, é uma proposta essencialmente meritocrática. Haja visto a gente que estuda um bocado, né? Nosso lar, quem é o diretor do nosso lar, o governador do nosso lar? Quem coordena a cidade do nosso lar? Quem lembra aí, me ajuda? Pode falar, não está valendo nota não, gente. Está valendo nota não, eu estou de folga hoje. Fala, quem coordena, quem dirige, quem é o governador do nosso lar? Como é que ele chama? Clarence, olha que acabou de ganhar um Trident Fresh cereja, vai pegar ali dentro da caminhonete comigo depois. Clarence, vocês estão com medo de falar, eu sei que todo mundo sabia. Clarence, né? Em algum local desse livro, ou de qualquer outro livro da coleção de André Luiz, que começa com esse livro, Nosso Lar, e termina com o livro A Vida Continua, aliás, os dois viraram filmes. Em algum momento desse livro, vocês já viram falar que votaram no Clarence para ser governador do nosso lar? Hã? Tem eleição na eleição, e o Clarence ganhou a eleição, né? Com o apoio da empreiteira. Não, vou falar, mentira. Não, sabe por quê?
Porque o Clarencio não ganhou eleição. Por que ele é governador do nosso lar? Responde aí para mim, gente. Fala bem alto para ganhar 10 pontos, não é dinheiro não. Hã? O amor, quem falou o amor aí? Como é que é o nome do senhor? Não ouvi. Brito. O amor. Sem dúvida, ele teve que amar muito, né? Mas tem um nome, um negócio que a gente avalia. Chama mérito, né? É isso mesmo, mas é o amor. Sem amor, ele estava lá pela quantidade, pela capacidade de amar que ele tinha. Mas veja bem, André Luiz, em um dado momento, pergunta para Calderaro: Calderaro, como é que Clarencio chegou ao posto de governante do nosso lar? Ele responde assim: pelos méritos adquiridos, aí o Brito está certo, pelos méritos adquiridos através do exercício do amor, nas atitudes constantes e diárias do trabalho no bem. Entendi. Então ele chegou lá por mérito. Foi por mérito. Que nós, queridos irmãos e irmãs em Jesus, consigamos reverter essa maré que estão querendo nos envolver, de negativismo, de pessimismo, de descrença. Nunca estivemos tão bem quanto estamos hoje, percebam isso. Essa faxina que está sendo feita não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas vamos dizer especificamente do Brasil, porque eu já comecei falando de Fernando Pessoa e vou continuar aqui agora, vou usá-lo aqui agora, quando ele dizia: se queres falar do mundo, fale da sua aldeia, porque o mundo mais próximo de ti é a sua aldeia. Minha aldeia é o Brasil. Esse momento que nós estamos vivendo é uma faxina importante, que nós temos que entender com bons olhos, olhar com bons olhos e entender que é um momento importantíssimo para o nosso país, importantíssimo para que nós possamos amadurecer, para que as gerações novas venham para construir aqui realmente as bases do país coração do mundo, do país pátria do Evangelho. Porque as trevas têm tramado contra nós. E eu digo mais: não são as trevas nos abismos, nos umbrais mais profundos, são as trevas que existem ainda dentro de nós. Essa é a treva mais dura. Cornélio Pires, em parceria com Chico Xavier, traz uma trova que nos faz refletir acerca disso. Diz assim: busquei o inimigo que me separa do bem, encontrei-me sozinho em combate, não encontrei mais ninguém. Então o inimigo que nos separa do bem somos nós mesmos. Ninguém nos impede de ser bons, ninguém nos impede de ser... Eu lembro muito bem de um professor que eu tive na universidade, professor de economia internacional, tem nada a ver, mas ele terminava sempre as suas aulas, é por isso que eu digo que nós temos que levar isso para a sala de aula. Ele terminava sempre as suas aulas com uma receita de vida. Ele falava: agora, gente, vamos parar de falar de economia internacional, vamos falar de câmbio, vamos parar de falar de PIB, vamos falar de outra coisa, agora vamos falar de vida. Ele dizia: uma bola. Ele era muito metafórico, muito enigmático, e ele terminava assim, não explicava nada para ninguém. Ele falava: uma bola cheia de ar, não pode ser colocada no fundo de uma piscina para o resto da vida. Uma hora alguém vai soltar ela, uma hora aquele que está segurando ela vai soltar e ela vai subir, porque a estrutura dela não é para viver no fundo, é para viver para cima, para subir, para viver na superfície. Nós somos criados para isso, para vivermos na superfície, fomos criados para isso, precisamos entender isso. A moça, hoje de manhã, saí da minha empresa, fui numa empresa que é cliente nossa,
com um rapaz que trabalha comigo lá, um colaborador da nossa empresa, que é vendedor externo. Fui visitar, fazer uma visita de rotina para um cliente nosso. Cumprimentei ali e tal, a moça que era recepcionista, nós conversamos. Eu saindo, ela disse: "Ei, seu Rô, o senhor está rico, hein?" Eu achei interessante aquilo, né? Ela que não sabe o tanto de carnê que eu tenho para pagar. Ela que não sabe como é que é a minha conta no banco. Mas tudo bem. Eu virei para ela, olhei para ela e disse: "Não, filha, eu não estou rico. Eu nasci rico. Aliás, vou te corrigir, se você me permite. Eu nasci milionário. Milionário. Vou te explicar, você me permite eu te explicar? Eu nasci com 2 ouvidos perfeitos, 2 olhos, que já não estão perfeitos tanto assim, porque depois dos 40 eu tenho que usar óculos, né? Não que eu tenha feito 40, eu estou longe ainda dos 40, para vocês verem pela estrutura aqui, né? Mas já estou perto dos 50. Então, eu disse: eu tenho 2 olhos, eu tenho 2 narinas que me trazem o oxigênio para dentro dos meus pulmões, eu tenho um coração, e aí eu vou parar por aqui, uma boca que está me propiciando uma estrutura vocal, uma estrutura laringo, sei lá como é que chama o resto aí, se tiver alguém da área me explica aí, traz o nome, mas uma estrutura que me faz falar. Olha que equipamento fantástico. Não, pensa bem, para pensar, que coisa mais espetacular que é o ser humano. Eu estou falando aqui, galera, o que eu tenho aqui para falar? Nada, um troço, um cano aqui, né? Um sino aqui no meio, a língua, e eu estou falando para vocês, e vocês estão me entendendo. Eu disse: eu tenho um cérebro. Falei: você daria os seus olhos, porque eu tenho um amigo que não enxerga e ele é muito rico, ele é milionário, você daria seus olhos por 2 milhões de reais? 1 milhão cada vista, mas só que você tem que dar as 2. Vai fazer negócio para ficar só com uma não, né? Porque tem gente que dá uma, fica com a outra. Eu conheço gente que faz isso. Não é libanês nem sírio não, mas faz isso. E aí o que acontece? Ela disse: de jeito nenhum, senhor, o senhor está doido. Eu falei: então veja bem que você é muito rica também. Agora, posso dar uma dica para vocês aqui? Posso? Em segredo, vocês não contam para ninguém? Conta para ninguém? Tem gente que descobriu sua filiação. Explico. Tem gente que descobriu que é filho de Deus, e aí entendeu que, em sendo filho de Deus, ele é herdeiro não só do planeta Terra inteiro, mas de todo o universo. Milhões de sóis, bilhões de planetas, segundo a astronomia. Herdeiro disso tudo. Então nós somos riquíssimos. Só que tem gente que percebe isso, tem gente que não. Tem gente que entende que é filho do dono do universo, tem gente que não sabe disso. Então é importante nós pararmos para pensar nisso. Um dia eu estava viajando, eu viajo muito. Caminhão na minha frente, estava escrito, porque caminhão tem muita filosofia em caminhão. No para-choque do caminhão escrito assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono do mundo. E isso me faz herdeiro dessa parada toda. Eu falei: vocês viram como é que é? Uma hora ou outra tudo isso vem para nós. Tudo isso é nosso, e nós não nos damos conta disso. Eu tenho um amigo que desencarnou por causa de, não sei como é que chama lá, 3 litros, 10 litros, 8 litros de terra. Não é um alqueire, nem meio alqueire não. Ele brigou com o vizinho, confrontante de fazenda. Detalhe, a fazenda dele tem 750 alqueires. Ele brigou com o cara, sacou de uma arma. O cara tinha mais destreza que ele, era mais jovem, tomou a arma, e eles na luta, o rapaz disparou a arma e ele desencarnou. Vejam bem, como é que nós ainda estamos longe do amor, longe demais da percepção, de olhar para a vida e ver que os nossos diapasões
que as nossas diretrizes, que a nossa luz tem que ser gente como Jesus Cristo, Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Santo Agostinho, Eurípides Barçanufo, Carbar Schutel, Divaldo Pereira Franco, que ainda está aí conosco, o Tadeu lá em Araxá, que dá um exemplo fantástico, está aí encarnado. Não vou falar só dos desencarnados, não. Mahatma Gandhi, Sai Baba, Krishna e outras tantas, Krishnamurti e outras tantas figuras importantíssimas, Buda. Mas não, o nosso foco é no fulano do futebol, é no ciclano do Hollywood, sabe? É no político X, é no ciclano não sei o que, entendeu? Nós temos que olhar, e aí sim, principalmente para esse modelo, está lá no Livro dos Espíritos, qual é o exemplo, qual é a principal figura da humanidade? Jesus. Vede Jesus. Jesus é o exemplo e guia da humanidade em marcha. E ainda tem gente que contesta Jesus, que diz assim: não, esse cara não existiu, isso é mentira, inventaram para criar uma religião, inventaram esse Cristo aí. Mas ele nem criou religião, os discípulos dele tampouco. Eu dou risada quando dizem que Pedro fundou a igreja. Eu acho engraçado isso, não sei onde arrumaram esse negócio, entende? Fundaram uma percepção de vida, fundaram uma proposta de caridade, fundaram uma instituição de amor, e não uma igreja, e não uma instituição X ou Y, porque tão pouco importa nós estarmos num templo espírita, sendo que o mais importante para nós é o templo da humanidade inteira, e não o templo espírita. Ser espírita é ínfimo. Ser fraterno é que é importante, amar é que é importante, ser essencialmente cristão é que é valioso. O ser espírita, estar espírita, nos é importante porque nos oferece ferramentas de alta potência, de uma tecnologia avançadíssima, para podermos nos interpretar melhores, para podermos entender melhor a Bíblia, o conceito, as propostas, entendemos melhor o Evangelho, melhor dizendo, entendemos a proposta da Boa Nova. É ferramenta e não finalização. É uma ferramenta que nos conduz a um processo, que nos conduz a uma proposta. Então ser espírita é só um detalhe, sabe? Porque ainda temos essa besteira. Esses dias eu estava na sala de professores de uma universidade em Ribeirão Preto, onde nós trabalhamos ali, de vez em quando vamos ali dar alguns cursos, e eu com alguns amigos ali conversando, tomando café na hora do intervalo. Um rapaz chegou para mim, e ele está na doutrina há uns 10, 12 anos, conheceu a doutrina através de nós, e ele chegou para mim e falou assim: você viu o fulano que está aqui agora, Rovio? O senhor viu, professor? Ele ainda me chama de professor, né? Moleque bacana, doutor já na área dele, fera, fez doutorado na Europa. E ele chegou para mim e falou: você viu, professor? O fulano que está aqui agora trabalhando com a gente é um cara tão bom, fraterno, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é caridoso, ele é bondoso, você precisa de ver como é que ele é bacana, humilde. Olha, ele tem doutorado em Harvard, chega aqui, abraça os faxineiros, conversa com todo mundo, ajuda a copeira a lavar os pratos, os copos na hora do intervalo aí que ele não está fazendo nada. Ele ajuda a mulher aqui, né, a faxineira, a copeira a lavar as coisas, quer dizer, sabe? Ele é tão bondoso. E o senhor perceba, nem espírita ele é. Imagina se fosse espírita. E ele, tadinho, eu fui tão espontâneo, porque eu sei lá, minha língua não cabe dentro da boca, e às vezes tinha que caber. Eu falei, filho, se fosse espírita talvez não seria nada disso. Ah, que isso, professor? Eu falei, talvez não seria nada disso, não seria ninguém assim. Ele ser dessa forma independe da religião. Perceba bem o tanto que ele está melhor do que nós, do que eu, você.
Nem precisa de religião nenhuma para ensinar isso para ele. Eu falei, então é verdade, ele não tem religião. Ele falou para mim que não tem religião, não frequenta lugar nenhum. Que o templo para ele é a natureza, que Deus para ele é a natureza. Eu falei, então, é um cara tão bondoso, né? Nós ainda temos esse estigma. Fulano, se fosse. A gente ainda passa, depois que sai da casa espírita, a gente ainda passa no boteco que antigamente a gente ficava, olha para os amigos da gente de copo do passado, olha para eles e fala assim, ah lá, ó, tadinho deles, tá no umbral até hoje, coitados, olha lá, olha a escuridão que estão. Eu já sou outro nível, estou vindo da sopa, ajudei os coitadinhos lá, ainda pensa desse jeito, sendo que o coitadinho somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Quantas vezes eu saí para entregar a cesta, mal, não estava legal, dor de cabeça, não estava bem. Aliás, hoje eu achei que eu nem vim aqui, né, dona Dirce? Eu achei que eu nem vim aqui hoje. Estava muito mal, mandei um áudio para ela, ela viu minha voz e falou, nossa, né? Aí ela me mandou um áudio de volta e falou assim, toma chá de gengibre. E eu tomei, foi bom até. Aí, ó, estou bem aqui, certo? Deu um suador na hora, passei mal, deu uma tonteira. Falei, agora eu não vou nem dar conta de sair daqui de Frutal. Mas depois fiquei beleza, tomei um banhão, foi bom demais. Sabe? E eu saía mal, aconteceu isso comigo muitas vezes, né? E eu chegava para visitar alguém, pessoas muito... Aliás, me tem uma passagem que vem, certa feita, não aqui para fazer biografia, porque a minha biografia dá metade de uma folha de 5 linhas. Eu, passando, eu carrego umas coisas dentro do carro, aprendi com o Chico. Ele fala, carrega as coisas, você viaja muito, põe coisas dentro do seu carro. Porque não sei se vocês sabem disso, o Chico quando saía, o pessoal levava ele fazia um tratamento, né, dos olhos, oftalmológico, em São Paulo, e ele saía de Uberaba para São Paulo, e amigos o levavam. Imagina a disputa que era, né? Ah não, hoje eu que levo o Chico, hoje eu que levo, tal. Dizem que era assim, enquanto o cara levava a primeira vez. Quando ele levava a primeira vez, já dava um lugar para o outro, já não queria levar mais, porque era assim, entrava, o Chico levava algumas garrafas de Guaraná, mandava fazer uns lanches, aquele monte de lanche, o cara já olhava e fazia, mas Chico, não vai comer isso tudo até chegar em São Paulo? Eu sei que é longe, dá uns 500 quilômetros, mas precisa disso tudo? Ele falava, não filho, depois eu te explico no caminho, calma. Aí, aquele monte de coisa, uma trouxinha, pão de queijo, lógico, pão de queijo tem que ter, né, mineiro, pão de queijo, biscoito assado, ele põe aquilo tudo nos pacotes, né, e ia no caminho. A hora que estava um andarilho, desses que andam puxando carrinho cheio de papelão, pet, esse negócio no meio da estrada, da rodovia, já viram isso? Ou então andando sozinho mesmo, com uma mochila nas costas, essa coisa toda, um saco arrastando. Ele falava, para aqui um pouquinho. Aí parava, ele ia lá, levava Guaraná, levava as coisinhas, entregava para a pessoa, batia um papo. Dizem que demorava cerca de 10 horas, 10 horas e meia, 11 horas, uma viagem que era para ser 5 horas e meia, demorava até 12 horas para chegar em São Paulo. Então era assim, tinha que ter aquela paciência. Imagina que teste gostoso que era isso. E eu aprendi isso com o Chico. E um dia, não estava legal, né? Correria do caramba, dormindo pouco, tal, a cabeça doendo. E eu levando umas coisas dentro da caminhonete, parei. Foi aqui em Rio Preto isso aconteceu. Eu vim fazer uma palestra, acho que foi lá no Kardec ou no Caibar Chuta, eu não sei. E eu parei. Uma senhora levava um carrinho cheio de papelão, não sei nem como é que ela aguentava arrastar aquilo tudo, desse tamaninho ela era. Dona Marinha, depois fiquei sabendo o nome dela, virei amigo dela, peguei endereço, tudo, tinha até telefone. E aí, eu cheguei e falei, a senhora aceita? Tem uma cestinha ali, uns negócios, a senhora aceita? A senhora me permite eu dar para a senhora? Lógico, filho. Você sabe que foi até Deus que te mandou? Porque hoje, para fazer o almoço lá em casa, eu peguei um copo de arroz com a minha vizinha do lado. Porque nós que temos uma condição financeira um pouco melhor, nem sabemos como é que chama o vizinho do lado. E os nossos irmãos menos favorecidos,
conhecem, e um toma emprestado do outro aquilo que nem tem, aquilo que falta na própria mesa, né? Eu me lembro, campanha do quilo, a gente batia na porta daquelas casas mais humildes, Luz, era onde a gente ganhava as coisas. Batia nas portas daquelas casas, né? Tinha vezes que o cara virava assim: que campanha do quilo, que vai dar comida para malandro, né? E mandava a gente embora. Eu ficava tão triste com aquilo, eu era moleque, tinha acabado de entrar na doutrina. Falava, gente, né? Aí chegava a dona Rosa e falava: não, filho, calma, é assim mesmo, eles ainda não entendem, né? Era sábado 5h30 da tarde, o nego estava tirando aquela soneca depois do serviço, né? E a gente batia na porta, o cara ficava estressado. Mas eu peguei, entreguei aquilo, ela falou: nossa, mas foi Deus que te mandou. Aí eu entreguei para ela, ela falou assim: o senhor me permite te dar um abraço? Eu falei: mas que é isso? Permite demais da conta, é isso que eu queria mesmo. E ela veio e me deu um abraço tão gostoso, né? E falou assim, a hora que terminou o abraço, eu chorei, porque minha mãe desencarnou faz 8 anos, e fazia uns 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, né? Eu aprendi caridade não na doutrina espírita, eu aprendi caridade, eu tive a oportunidade de dizer isso no velório da minha mãe. Eu aprendi caridade com a minha mãe, com a dona Benedita, né? Que não era espírita, era filha de Maria, era católica, né? Brigava comigo porque eu fazia o culto do evangelho em casa. E depois ela passou a fazer o culto comigo, passou a frequentar o centro comigo. Porque no começo ela dizia: filho, você está servindo o demônio, toma cuidado. Eu falava: mãe, mas só faz coisa boa. O demônio engana a gente, ele vai inventando essas coisas, depois ele dá o bote, ele é uma cobra. Mas depois ela viu que a cobra não picava e foi embora comigo para o centro, ajudava a fazer sopa. Ela fazia uma sopa muito gostosa, ajudava a fazer pão de queijo para dar para o pessoal. Mas é aquele abraço com a dona Marinha, eu chorei de emoção, ela chorou também, olhou para mim e falou assim: sabe, filho, o último abraço que eu recebi faz uns 15 anos, foi do meu menino, ele era grandão igual você, gordão. Eu falei: nossa, mas eu não estou nem tão gordo assim, né? Mas esse pessoal mais velho, eles acham legal falar que o cara está gordo, acham que é um elogio, né? E eu falei: pô, mas deixei quieto, né? Bem que eu estou acima do peso mesmo. E ela me abraçou e disse: ele era gordão, fortão igual você, eu me senti abraçado por ele. Eu falei: então a senhora me permite eu dizer uma coisa? Eu senti minha mãe me abraçando quando a senhora me abraçou também. Aí ela disse: ah, é porque estava aqui com a gente. Eu falei: a senhora é espírita? Ela disse: Deus o livre. Porque eu falei assim, aquela expressão, ele estava aqui com a gente, eu falei: é espírita, achei mais um aqui, nosso, né? Ela disse: Deus o livre. Nossa, se o padre fulano de tal, não vou falar o nome, que ele é conhecido aqui na cidade, se o padre fulano de tal souber disso, me expulsa da reunião que tem toda semana lá na paróquia. Não sou de jeito nenhum, mas eu acredito que eles continuam vivos com a gente. Eu falei: continua mesmo, estavam aqui. Aí ela me abraçou de novo, eu chorei porque eu sou manteiga derretida. E quando eu entrei no carro, peguei o endereço dela, telefone, encontramos-nos mais inúmeras vezes, até o seu desencarne há 2 anos atrás, e eu não sentia a dor mais, né? Era uma dor, o cara dizia que era renite, outro não sei o que, outro não sei o que nite, né? E era direto, eu tomava remédios, eu nunca mais senti essa dor. Começava na minha testa, descia, eu nunca mais senti. Malandro, se soubesse o tanto que é bom ser bom, ele seria bom só por malandragem. Ser bom é bom, pensar no bom é ótimo, pensar nas coisas boas é espetacular. Mudemos a nossa percepção da dor para o amor, do ódio para o perdão, da lamentação para a gratidão, do atrito da guerra para a paz, para a tolerância. Doutrina espírita é doutrina de libertação.
que nos liberta do homem velho, que nos faz romper a crisálida, para descobrirmos, rastejadores que éramos, que temos asas e que já podemos voar. É só querer. As asas do amor e da caridade. Harpas de amor, tangendo de mansinho a música do bem, ditosa e bela. Tuas mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, na existência mais simples ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Por isso ara, tece, afaga e ajuda. As mãos no trabalho são a prece muda dos nossos corações, vencendo o espaço e aprendendo com o Cristo ante o futuro. Tuas mãos como servas do amor puro, são como estrelas brilhando nos teus braços. Que essas palavras de Alta de Souza, psicografadas pelo apóstolo do amor Chico Xavier, possam calar fundo em nossos corações, e nós consigamos despertar a nossa fidelidade, que nós consigamos despertar a nossa filiação, de onde viemos das mãos do Criador, para a glória eterna do progresso infinito, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Tal é a lei do progresso, que muitas vezes pela preguiça, pelo desânimo, nós teimamos em retardar. Rompamos as amarras, as algemas que nos prendem no passado, e sigamos trabalhando arduamente no futuro, no presente, trabalhando arduamente no presente, para construirmos com amor, caridade, bondade, perdão, benevolência, o futuro de paz, de esplendor, que nos aguarda no Cristo, que é o nosso exemplo e guia. O Senhor seja conosco e nos ampare e abençoe hoje e sempre.